A nossa aula hoje aqui das equações diferenciais ordinárias, nós vamos falar agora sobre equações separáveis, certo? Nós vamos conhecer o que é uma equação diferencial separável e, a partir de então, como fazer essa separação de variáveis para que nós possamos resolvê-la, certo? Então, vamos, a partir daqui, dar início aqui nossa aula. Vamos lá. Ô Zé, teve uma questão que o senhor colocou com variáveis separadas no exercício, não foi? No Foi? exercício, Foi, mas deu para eu não resolver? entendi, eu até procurei outros vídeos para ver se eu entendia, mas não entendia como fazia. Vamos fazer agora, vamos entender Certo. agora. Equações diferenciais separáveis. Ou seja, eu vou ter que... Certo, Bruna, nós vamos agora conseguir. Nós vamos agora aprender como resolver uma equação diferencial separada. Ou seja, eu tenho uma equação, qualquer que seja ela, nós vamos observar passo a passo para poder solucionar essa equação, certo? Primeira coisa que nós vamos fazer numa equação diferencial separável é separar as variáveis. Então, o primeiro passo é separar as variáveis, certo? Separar as variáveis. Se eu estou trabalhando com uma equação diferencial que eu tenho as variáveis dy e dx, eu tenho que acomodar em cada lado da igualdade. Se eu estou trabalhando de um lado da igualdade com dy, todas as variáveis que contêm y vai ter que configurar no lado dy. No outro lado, eu tenho uma variável dx, implica dizer que todas as funções de x também têm que configurar no lado que tem dx. Então, primeiro, nós vamos separar as variáveis e agrupá-las, como eu disse. Para cada lado da igualdade, dy dx, variável correspondente a y no lugar de y, variável correspondente a x no lugar de x. Certo? E depois que eu fizer essa separação, eu vou integrar os dois lados. Vamos integrar os dois lados. Uma integral relacionada à variável y e outra integral relacionada à variável x. E, por último, nós vamos aplicar a condição inicial se existir. Nós vamos aplicar a condição inicial se existir essa condição, que é o caso do PVI. Então, diante, nós temos uma equação diferencial separáveis. A primeira coisa que eu tenho que fazer é separar as variáveis. Depois, eu vou integrar cada lado dessa equação. E, por último, eu vou aplicar a condição inicial, caso exista. Certo? Então, aqui são os três tópicos que nós vamos usar para aplicar numa equação diferencial separável. Por exemplo, vamos começar aqui com vou dar um exemplo aqui. Lá também na plataforma foi disponibilizado uns videoaulas também já. Se eu tenho uma equação aqui, vamos resolver aqui, ó. Eu tenho essa equação aqui, ó.
eu tenho essa equação aqui, ó. X que multiplica o cosseno de y, dy, que é igual a x mais 1, que multiplica o seno de y, dx. E é que nós temos que observar o seguinte, que existem variáveis aí que estão, digamos assim, juntas. Ó, eu tenho x aqui junto com y, e aqui eu tenho também ó, x junto com y, e aqui eu tenho dx. Então, eu tenho que procurar um meio, digamos que desse lado aqui da igualdade, fica apenas quem tem dy. E aqui eu já tenho, ó, dy aqui. E aqui, depois da igualdade, ficará só quem tem quem, ó, dx. Então, partindo do princípio, antes da igualdade, eu vou ter sempre o seguinte, x que multiplica o cosseno de y dy é igual a x mais 1 que multiplica o seno de y dx. Quem tem y vai ficar apenas do lado esquerdo da igualdade e quem tem a variável x vai ficar somente do lado direito da igualdade, né? Correspondente à variável x. O que é que nós vamos fazer? Ó? Eu já sei que eu tenho aqui, ó, cosseno de y dy. Eu vou repetir aqui, ó, vou ter, ó, cosseno de y dy. Veja só o que é que eu vou fazer. Vou analisar aqui depois da igualdade. Ó. Quem tem y? O seno de y. Então, vai passar para cá dividindo. Ó. Eu tenho aqui, ó, o seno de y, certo? Foi o que eu já fiz. Eu já organizei quem tem y só do lado esquerdo aqui da igualdade. Ó. Esta equação diferencial, só de um lado. Cosseno de y dy, e eu vou observar lá do outro lado da igualdade, eu tenho o seno de y. Passo para o seno de y está multiplicando, passa para cá dividindo. Isso vai ser igual. Aqui eu tenho ó, x mais 1 dx, porque esse seno de y eu já passei para cá. Então, eu vou continuar. Ó. X mais 1 que multiplica quem? Ó? Dx. Certo? Só que aqui, deste lado da igualdade, eu tenho esse x, ó, que está multiplicando. Ele vai passar para cá dividindo. Ó. Observemos aqui que agora, de um lado, eu só tenho todos aqueles que correspondem à variável y, e do outro lado, eu tenho todos que contemplam com a variável x. Ó. Então, nesse primeiro caso aqui, a primeira coisa que nós fizemos foi separar dy de um lado, dx de outro. Todos aqueles que têm a variável y ficaram no lado correspondente à variável dy, e do outro lado ficaram todas aquelas funções que correspondem à variável x. O primeiro passo. Feito isto, separou as variáveis, nós agora vamos integrar os dois lados da equação. Eu vou integrar os dois lados da equação da seguinte maneira. Vamos lá. Eu vou integrar este lado aqui, ó. Eu tenho esta integral aqui, e aqui eu também vou fazer outra integral. Vou integrar os dois lados. Eu tenho aqui duas integrais, certo? Eu vou chamar isso aqui da integral A, essa primeira integral, vou chamar ela de A. E essa integral aqui é chamada de B. Ó. Por quê? Só para eu saber quem é uma integral A e a integral B. Precisa eu fazer isso? Não. Aqui é só para que você compreenda. Porque eu vou resolver separado cada integral. Resolvendo cada integral separadamente, depois eu vou igualar os seus resultados. Certo? Então, aqui resolvendo a integral A. Ó. Na integral A. Eu tenho essa integral. Ó. Integral de quem? Ó? Do cosseno de y sobre o seno de y dy.
Aqui eu posso resolver pelo método da substituição, né? Vamos lá. Lembram que nós resolvemos pelo método da substituição? Eu vou chamar alguém de U aqui, ó. U. Eu vou chamar U ou do cosseno ou de seno, porque a derivada é o que eu vou resolver substituir. Então, eu chamo U de quem? Vou chamar U do seno de Y. Se eu chamei U de seno de Y, aí eu vou ter que encontrar a derivada do seno, né? E a derivada do seno é o cosseno. Então, no caso, a derivada de U, como é o seno de Y, a derivada de U vai ser quem? O cosseno de Y dy. Olha, se eu voltar aqui para a minha integral A, cosseno de Y dy, eu vou chamar de quem? Du. O seno de Y eu vou chamar quem? De U. Então, substituindo, eu vou ter isso aqui, ó. Cosseno de Y dy é quem, ó? Du, né? Então, eu vou ter, ó, du sobre. Quem é o seno de Y? O seno de Y é U, ó. Certo? A integral de, como se eu tenho 1 sobre x, né? Ln de x, é a mesma coisa eu ter 1 sobre u, né? Então, a integral aqui é aquela integral imediata. A integral de du sobre u é ln de u, ó. Ln de u, mais uma constante, né? Então, isso implica dizer que o que é que eu posso fazer aqui, ó? Nós vamos substituir u, ó. Vamos lá. U, eu tinha chamado de quem? Seno de y. Então, o resultado dessa minha primeira integral, nada mais vai ser quem, ó? Ln de quem? De u. Quem é u? É o seno de y. Mais a constante, certo? Ó, o que é que eu vou fazer? Eu estou resolvendo essa primeira integral, eu vou ter uma constante. Quando eu resolver a segunda integral, eu vou ter outra constante. E nós vamos usar duas constantes? Não. Nós vamos usar a constante apenas da integral b, ou seja, da integral que estiver após a igualdade, certo? Quando nós formos trazer esse resultado aqui, que nós encontramos aqui, ó, eu encontrei este resultado. Quando eu trouxer para cá, para substituir aqui antes da igualdade, eu não vou usar essa constante. Eu vou usar a constante unicamente da integral que está após a igualdade, certo? Eu não sei se vocês estão tirando print da tela, se estão notando, se vão esperar depois deixar a aula gravada na plataforma. E aqui eu vou fazer, se vai acreditar deu tempo para tirar um print, eu vou trocar a tela para resolver a integral B, viu? Lembrem aí do resultado da integral A, que daqui a pouco nós vamos precisar. Então, vou agora, posso passar a próxima tela? Ou estão marcando? Por mim, pode passar. Pode passar, professor. Pode passar, né? Então, a integral B, vou resolver aqui a integral B, ó. A integral B, eu tenho a integral de x mais 1 sobre x dx, ó. Então, isso aqui é a mesma coisa de eu ter essa integral, ó. A integral, aqui eu tenho uma soma e só um denominador. Eu vou quebrar essa soma e esse denominador vai ficar para cada um valor da soma quebrada. Digamos assim, ó. X sobre x mais 1 sobre x dx. Isto daqui ainda é o seguinte, ó. Eu vou ter a integral de quem? X dividido por x dá 1, porque 1 dividido por 1, né? E esse x aqui se anula aqui. Então, eu vou ter, ó, mais 1 sobre x, ó, dx. Então, agora nós vamos resolver essa integral. A integral da constante em função da variável,
a variável, que é x, você vai multiplicar a constante pela variável. 1 vezes x, x. Mais a integral de 1 sobre x é quem? Ln de x, né? É isto, ó. Ln do modo de quem? De x mais a constante, certo? Então, eu tenho aqui, ó, x mais Ln de x mais a constante. Lembrando lá do início, que eu tinha minha integral da seguinte maneira. Eu tinha a integral, ó, só para que nós substituamos aqui. A integral A, que era de cosseno de y sobre o seno de y, dy. Isto era igual a quem? A integral B, que eu tenho nada mais do que x mais 1 sobre x dx. Nós temos agora os resultados das integrais que nós resolvemos, certo? Então, nós vamos fazer o seguinte. Essa integral aqui, cosseno sobre o seno, nós encontramos quem? Ln do seno de y. Lembra que eu disse mais a constante. Só que a constante eu não vou colocar nessa integral antes da igualdade. Isso vai ser igual. O resultado dessa integral B que nós encontramos foi quem? Ó, x mais Ln de x mais uma constante. Lá da propriedade dos logaritmos, o que é que eu posso fazer? Eu tenho aqui, ó, x mais Ln de x mais uma constante. A constante, como eu disse, é que eu posso ter várias constantes, eu vou chamar só uma constante só, C, ó. Certo? Então, essa constante aqui, eu só vou colocar na integral depois da igualdade. Lá na propriedade dos logaritmos, eu vou elevar da seguinte maneira, eu vou dizer que a exponencial é elevada, tudo isso aqui, ó, é elevada a Ln de quem? Do seno de y é igual a elevar toda essa função aqui, ó, elevada a x mais Ln de quem? De x mais uma constante. Aqui eu tenho uma propriedade das potências que eu posso ainda fazer o seguinte. Veja o que é que eu vou fazer, ó. Antes da igualdade eu tenho, ó, E elevado a Ln do módulo de seno de y, que isto vai ser igual. Essa parte aqui, quando eu estou trabalhando lá nas potências, eu tenho produto de potências mesma base, conserva a base e somos expoentes. Aqui é o inverso, aqui é como se eu tenho, ó, E elevado a x e multiplica E elevado a Ln de x, que multiplica E elevado a c, ó. Certo? E aqui eu vou relembrar para vocês. Quando eu estou trabalhando com a propriedade dos logaritmos, a exponencial e Ln, elas se anulam. Então, aqui eu posso fazer o seguinte, ó. Se elas se anulam, o que é que eu vou fazer? Ó? Vou anular essa etapa assim aqui, ó. E se anula com Ln, sobra quem? Ó? Seno de y. Vou colocar aqui, vou colocar aqui do lado. E se anulou com Ln, então isso aqui sobrou quem? Ó? Só sobrou o seno de y. Isso vai ser igual. Neste lado aqui, ó, primeiro eu elevei todo, antes da igualdade, E elevado toda a função. Isso é igual a E também elevado toda a função que nós tínhamos encontrado, né, como resultado da integral. Aqui eu tenho, ó, E elevado a x é o próprio E elevado a x. Ó. Aqui, ó, esse exponencial, com esse logaritmo, ele se anula. Então, vai ficar vezes x, vezes E elevado a constante, é uma própria constante. Então, aqui eu vou ter vezes quem? Ó? C. Ó.
Está aqui o resultado implícito aqui da minha equação diferencial separável, certo? Mas, se é nos dado uma condição inicial, se ele dá um valor para x e, consequentemente, atribuindo o valor de x, nós vamos ter o valor de y, aí, com certeza, nós vamos encontrar o valor da constante, certo? Aí, nessa situação, nós encontramos uma resolução particular para esta equação diferencial, certo? Quando eu tenho o valor da constante. Então, aqui eu posso ter uma família de soluções para esta equação diferencial. Por quê? Porque qualquer valor que eu atribuir aqui à constante é válido para esta minha equação diferencial. Aqui, primeira coisa que nós fizemos quando nós estávamos resolvendo a nossa equação diferencial de variável separada. Primeiro, nós separamos as variáveis, dy de um lado, dx do outro. Segundo, nós fizemos a integração, resolvemos, encontramos este resultado aqui, ó. Caso tivesse uma condição inicial, e digamos que se tivesse uma condição do tipo y aqui, ó. Aqui seria uma condição inicial. Quando x for 0, y seria 1. Aí nós iríamos substituir na resultado desta equação e nós iríamos encontrar o valor da constante, certo? Alguma dúvida? Até aí? Compreenderam? Sim. Certo, né? Entenderam, né? Vamos agora resolver outra. Posso, como é que diz? Tirar a telazinha aqui? Pode. Ou vocês ainda estão assim, escrevendo alguma coisa? Vocês podem falar, viu? Qualquer coisa pode perguntar, pode falar. Se eu perguntar e ficarem calados, eu vou entender que está todo mundo entendendo. Vamos resolver essa outra integral aqui, ó. Integral não, perdão, equação diferencial. Aqui esse outro exemplo aqui, ó. Eu tenho já aqui essa equação diferencial. Aqui eu tenho uma equação diferencial. Eu tenho essa equação diferencial, certo? E o que é que eu vou fazer? Primeira coisa, como eu não encontro essa equação ajustada naquela forma do primeiro exemplo, nós vamos multiplicar, ó, sempre, em cruz. Multiplicando, depois nós vamos separar. Feito a separação, nós vamos integrar. Resolvido as integrais, aí aqui eu já tenho uma condição inicial, ó. Quando x for 4, y é igual a 3. Aqui é a condição inicial que nos foi imposta, certo? Então, nessa situação aqui, ó, eu tenho a seguinte integral, né? Vamos lá. Primeiro eu vou multiplicar, ó, dy vezes y, né? Então, eu vou fazer, ó, y vezes dy é igual menos x multiplica dx. Aqui, para nós, olha, foi moleza, porque não precisou nenhum artifício para que nós fizéssemos a separação de variável. Só na multiplicação aqui eu já tenho, ó, y com dy e x com dx, certo? Aqui não há necessidade de que façamos
nenhum artifício. Por quê? Porque nós já, a partir do momento que nós já multiplicamos y com dy menos x com dx, nós já temos aqui já as variáveis separáveis. Então, agora é só aplicar a integral aqui de um lado, ó. E aqui também, ó. Eu tenho duas integrais agora para resolver, certo? Então, resolvendo essa primeira integral aqui, ó, y vai ficar y é 1 mais 1, 2. Então, eu tenho, ó, y ao quadrado sobre 2, ó. Não é isso? Mais a constante. Só que, lembrando que eu não vou colocar a constante aqui deste lado. Nós vamos deixar para colocar a constante só depois da igualdade. Isso vai ser igual, ó, menos, né, ó, vai ficar quem? X, 1 mais 1, 2, sobre 2, agora mais a constante. Certo? Aqui é uma equação, cuja eu tenho o denominador 2, 2 e 1. Então, aqui eu posso calcular o mínimo de 2, 2 e 1 é 2, né? Então, o que é que eu vou fazer? Ó, 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes y ao quadrado vai dar y ao quadrado. Ó. Isto vai ser igual. 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes menos x ao quadrado. É isto? O que é que eu vou fazer agora? 2 dividido por 1 dá 2. 2 vezes c dá 2c, ó. Mais 2c. Então, esse 2c aqui, duas vezes a constante, vai ser uma única constante. Então, esse 2c aqui, ó, eu vou chamar assim, ó. Vou dizer que esse 2 vezes c coisa mais organizada. 2 vezes c, eu vou chamar só de C1, ó. Certo? Então, aqui eu vou ter, ó, o que é que eu vou fazer? O seguinte, eu vou trazer para cá, para antes da igualdade, eu tenho, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado. Isso é igual a quem? A C, 2C, C1, né? Ó, vou chamar aqui, ó. Certo? Até aí tá ok. Agora, o que aqui acontece? Acontece que ele nos deu um valor de uma condição inicial. Ó. Y, quando x for 4, y é igual a 3. Então, vamos substituir aqui, aí nós vamos achar o valor dessa constante. Certo? Então, aqui quem é? Ó? X, ó. Quando x aqui, nesse caso, quando x é igual a 4, y é igual a 3. Então, x sendo 4, y é 3. Então, vamos somar, vamos aqui substituir. X é 4, 4 ao quadrado, mais y é quem? 3, ó. Isso é igual a essa constante. 4 ao quadrado, 16, mais 3 ao quadrado, 9, é igual a C1. Isso implica dizer que essa constante aqui, ó, é igual a 16 com 9, 25. Achei o valor dessa constante, ó. Né? Então, eu não cheguei aqui nesta equação aqui, ó. Y ao quadrado é igual a menos x ao quadrado mais C1, que 2C é mesmo C1. Então, eu posso dizer que x ao quadrado aqui, ó, nessa equação aqui, ó, x ao quadrado, portanto, eu digo que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a C1. Então, x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a quanto? 25. Então, x ao quadrado mais y ao quadrado é igual. C1, que é a constante que nós encontramos, 25.
a solução particular para a minha equação diferencial. Por quê? Porque nós, quando começamos a resolver, já foi dada aqui uma condição inicial. Quando temos essa condição inicial, isso implica dizer que, resolvendo a minha equação diferencial separada, eu vou achar o valor da constante. Achando o valor da constante, nós vamos substituir aqui quando nós já fizemos toda a integral, né? E chegamos aqui, ó, nessa situação. Ó. Quando nós resolvemos a integral e nós fazemos, eu posso dizer assim, os artifícios matemáticos usados, nós chegamos aqui, ó, nessa constante aqui, ó. C1 é uma constante. Para eu achar o valor dessa constante, eu vou voltar para o meu início e ver qual foi a minha condição inicial que foi dada. Ó. Y de 4 aqui igual a 3. Ou seja, quando x for 4, meu y vai ser 3. Como eu já tinha encontrado x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a constante, x é 4, y é 3. Substituindo x ao quadrado, nós encontramos 4 ao quadrado, 16. 3 é y ao quadrado dá 9, somando deu 25. Então, essa constante aqui nós já achamos 25. Vamos substituir aqui, ó. X ao quadrado mais y ao quadrado é igual a C1, que é a constante. X ao quadrado mais y ao quadrado, que é igual a constante. Substituindo que o valor da constante que nós encontramos foi 25. Tá certo? Então, aqui, ó, é o resultado da minha equação diferencial. Alguma dúvida? Tem alguma dúvida? Entenderam? Professor, Oi. no 2C, não importa qual fosse o número dele, eu poderia botar C1, por exemplo, entendeu? Eu não estou... Eu estou sem te ouvir direito. Ali onde tem 2C, poderia ser qualquer outro número que eu colocaria C1? Aqui? Sim. Pode sim, porque eu tenho aqui, qualquer que seja a variável aqui, ó, perdão, a constante aqui, é elevada a constante, é a própria constante. Se eu tiver 5 vezes a constante, eu vou ter apenas uma constante, certo? Então, qualquer valor que tivesse aqui, nós vamos ter sempre uma constante, ó. Como se eu também tivesse essa constante daqui, eu já tenho C, se eu tivesse essa constante aqui menos essa constante, C menos C1, eu vou ter apenas uma constante. Se eu chamasse essa constante aqui 1 e aqui 2, eu poderia dizer que a constante 2 menos a constante 1 vai ser apenas uma constante, qualquer que seja, K, X, aí vai ser apenas uma constante, certo? Ei, professor, e esse 25? Não tinha que dividir por 2, não? Entendido? O som hoje está ruim aqui, viu? Mas até o presente momento, compreendeu? Ô, professor. Professor? Vamos agora fazer outra questãozinha aqui. Eu tenho esta equação diferencial aqui, ó. Y, né? A derivada é igual a x à terceira menos 2 seno de x. Do qual eu vou ter o seguinte. Y, quando x for 0, vai ser igual a 3. Então, eu já tenho aqui uma condição inicial, né?
Isso daqui é a minha condição inicial. Quando eu resolver esta minha equação diferencial, eu vou chegar numa constante. Aplicando esses valores aqui do problema valor inicial, aí nós vamos encontrar o valor da constante, né? Então, nessa primeira situação aqui, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu tenho essa simbologia aqui, eu vou trocar por essa aqui, ó. dy sobre dx, que é igual a quem? X ao cubo menos 2 vezes quem? O seno de x, né? E é que nós vamos fazer agora? Nós vamos multiplicar, ó, dy vezes 1, que vai dar dy, e essa função x ao cubo menos 2 que multiplica o seno de x vezes dx. Multiplicando, nós vamos ter dy, né? Ó. Isso aqui vai ser igual a x ao cubo menos 2 vezes o seno de x dx. Certo? Está terminando essa nossa aula. Quando nós retornarmos, aí nós vamos aplicar as integrais aqui e resolver. Certo?